Em Gênesis, no capítulo 1, 29, a Bíblia diz assim, disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra, que dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão fruto. Em Gênesis 1:11 diz, também fala sobre as árvores, que elas produzem fruto e semente. Então ele diz que a terra produz toda espécie de vegetais, plantas que têm semente, árvores que produzam frutos, e por sua vez, produzem sementes de acordo com a sua espécie. Então a gente vê que essa linguagem de Deus sobre semeadura e colheita, ela está presente desde a criação do mundo, desde a criação do homem. Em toda a Escritura nós vamos ver essa lei da semeadura na Bíblia. Em toda a Escritura, eu nem vi a quantidade, que são muitas passagens a respeito disso. Deus, Ele fez então a primeira árvore, como nós lemos nesse texto, e Ele fez essa primeira árvore de cada espécie, nela Ele colocou semente, para que essas árvores pudessem se multiplicar. Então a lei da semeadura é uma das leis mais simples que existe na Bíblia para a gente entender, e talvez seja a lei mais presente no nosso dia a dia. Então é nossa responsabilidade multiplicar as sementes que Deus colocou nas nossas mãos. Segundo aos Coríntios 9:10 diz: é Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês, ou da vossa justiça. Assim também, querido, é a humanidade. Adão e Eva, eles foram a primeira semente que Deus colocou aqui na terra para continuar, para dar continuidade à humanidade. Assim como Cristo foi a primeira semente, nós vamos falar disso também, para nos reavivar para Deus, nos ressuscitar para Deus. E quando nós falamos de semeadura, nós não estamos falando somente de semente de plantação agrícola. As sementes que nós lançamos na terra, elas podem ser também, e elas são as nossas atitudes também. Atitudes de comportamento também são sementes. Isso significa que o que você lançar na terra, um dia, isso vai retornar para você em forma de colheita, E fica a dica: não é a mesma quantidade. Uma semente nunca produz uma outra semente, ela produz muitas outras sementes. O importante é que nós saibamos que todas as nossas atitudes, elas podem resultar uma colheita boa ou ruim, dependendo daquilo que nós semeamos, de como nós semeamos, como nós cuidamos, da nossa expectativa a respeito daquilo, porque uma vez que nós semeamos, isso saiu do nosso controle. Tudo que é semeado sempre retorna como colheita. Vai semear carrapicho, você não vai colher arroz, vai colher carrapicho. Você vai semear arroz, não vai colher carrapicho, vai colher arroz. Uma coisa é certa, querendo ou não, como eu já disse, sempre nós estamos semeando, E é por isso mesmo que nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo e as sementes que nós estamos tendo nas nossas mãos, as oportunidades que nós temos de semear. Nós acabamos de ler no texto que naquele tempo Isaac semeou. Está falando de um tempo. Que tempo é esse que Isaac semeou? Olha o que o texto diz: foi um pouco depois da morte do seu pai. Se você ler os textos anteriores, você vai ver que é um tempo depois da morte de Abraão. Também um tempo em que havia muita fome naquela terra. Então vamos lá, diga comigo: um tempo depois da morte do seu pai e um tempo depois de uma fome. Diga também: um tempo em que Isaac vivia no reinado de Abimeleque. Preste muita atenção nesses três princípios aqui. Esse Abimeleque, ele era considerado um homem muito ambicioso. Abimeleque era um homem cruel após a morte do seu pai. Olha o que ele fez: ele convenceu os homens ali de Siquém para matar, para proclamar ele rei. Ele mandou que eles matassem toda a sua família, para não ter o herdeiro do trono. Então olha o rei que Isaac tinha na época em que ele semeou. O texto diz: naqueles dias. Está falando desses dias em que o rei era esse. Você vai fazer muita assimilação com os nossos dias. Deus, ele fez questão então de frisar o tempo em que Isaac semeou. Por que será que ele fez isso?
Essa é a minha primeira impressão no texto. Um pouco antes do texto, nós lemos no versículo 2 de Gênesis 26, que diz assim, Gênesis 26, 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Então, minha primeira impressão do texto, o melhor lugar para semear é aonde nós estamos. O melhor lugar para a gente semear é o lugar aonde você está. Está ruim? Não saia de lá sem uma palavra de Deus. Não saia para lá sem uma palavra de Deus. Ele estava vivendo, querido, uma mentira, como eu disse, do versículo 7 ao versículo 11, estava falando da mentira dele ali. Ele estava vivendo naquele contexto, ali com uma mentira, né? E havia falado aquela gente que Rebeca era sua esposa, ele tinha mentido que era sua irmã, e porque ela era muito bonita, ele ficou com medo que matassem ele para ficar com a sua esposa, então ele mentiu. E o que eu vejo aqui, querido? Primeiro, uma vida de mentiras, uma vida de pecado, nos impulsiona ao retrocesso, nos leva de volta, pode nos desejar nos fazer retroceder para o mundo, porque se Deus falou, não volta ao Egito, que estava na mente de Isaac, pelo menos se não está escrito isso, Deus leu isso na mente, não saia daqui. Talvez ele, não só intimidado, mas com vergonha de que aquela história viesse à tona, ele queria ir aproveitando, estava ali deprimido pela morte do pai, numa terra onde o rei era um perverso, num lugar onde ele estava vivendo uma mentira, então ele tenta escapar daquilo ali. Deus diz, não saia daqui, não volte ao Egito, não vá para o Egito. Segundo lugar, não adianta correr da crise quando a crise é você, ou quando a crise está em você. Então ele precisava resolver a sua mentira no lugar, ou o seu pecado no lugar onde ele mentiu, no lugar onde ele pecou e com quem ele pecou. Ele precisava definir ali a sua situação. Deus tinha uma promessa de prosperidade, uma promessa de uma semeadura farta para ele, abundante, mas era naquele lugar, debaixo dessas circunstâncias, querido. Em terceiro lugar, a promessa é para aquele lugar, e isso traz uma mensagem, que o lugar da nossa vergonha pode ser também o lugar da nossa honra, depende de nós, se a gente não retroceder. Hebreus 10:39 diz assim, nós porém não somos do que retrocedemos e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Querido, diga assim comigo, Egito, nunca mais. Independente das circunstâncias, Egito, nunca mais. Isaac estava vivendo essa condição, que ele talvez na mente dele estivesse borbulhando, eu preciso resolver essa situação, eu tenho promessa de semeadura, eu tenho a mesma promessa que havia para o meu pai, de ser pai de uma grande nação, de ser pai de uma multidão, de ser um homem próspero, mas eu estou vivendo nesse lugar, uma situação totalmente adversa à promessa do meu pai, debaixo de um rei perverso, vivendo uma mentira, vivendo num terrível tempo de fome. Como eu vou cumprir essa promessa? Como eu vou viver essa promessa do meu pai? Talvez passou na cabeça dele, eu preciso sair daqui, eu preciso ir embora desse lugar. E Deus disse, não volte ao Egito. O que Deus está dizendo para nós hoje, talvez, querido, eu já ouvi isso muitas vezes, quando eu era do mundo, eu era mais próspero, eu ganhava mais dinheiro, mas sabe qual é o problema, querido? Não é que você era próspero, você ganhava talvez mais dinheiro, estou dizendo que isso é uma lógica, Deus quer que você ganhe muito dinheiro, mas se o reino de Deus não estiver envolvido nesse processo, qual é a vantagem de alguém ser rico e perder a salvação? Às vezes Deus não nos dá o que Ele quer nos dar, porque isso vai nos conduzir, querido, ao erro. Talvez se Isaac tivesse voltado para o Egito, diferente de José, nós vamos falar disso também, não era o tempo, e lá ele se perderia. E muitas vezes nós estamos no reino, nós prosperamos no reino de Deus, e usamos aquela prosperidade para voltar ao mundo. E quando isso não acontece, porque nós decidimos viver uma vida diferente, uma vida de honestidade, uma vida correta, uma vida de um caráter transformado, nós não fazemos mais aquelas coisas, sabe, que sempre eu dizia, né, você vai lá e compra um Fusca, né, por
R$ 5.000, porque você falou que ele estava uma lástima, tudo enferrujado. O cara tentou pintar o Fusca para você, disse que isso aqui está massa, né? Massa pura, né? Massa plástica, né? E o cara, aí na hora de você vender, meu Deus, aquele carro era uma Ferrari. E aí ganhava dinheiro em cima de mentira, em cima de muitas coisas ilegais, e que agora o que você vive não te permite mais fazer isso. Então, o diabo consegue aplicar na nossa mente uma ilusão que aquele tempo era melhor. Isaac estava vivendo uma mentira. E às vezes, querido, nós caímos nessa ilusão do inimigo, que estava melhor porque nós vivíamos debaixo de uma mentira e ganhávamos desonestamente alguma coisa que nos fazia prosperar. E o diabo gosta muito de fazer isso. Fazer com que a gente pense que é próspero porque tem dinheiro, que tem casas, carros, e que a gente não precisa de Deus. Afinal de contas, eu sou abençoado, eu tenho muitas coisas. E não é assim, querido, que funciona. Deus quer que nós sejamos mais do que ser rico, é que a gente seja próspero. Próspero está ligado à alma, não está ligado a ter coisas. Pode ser, você pode ser próspero tendo coisas, mas se você tiver só coisas, talvez você esteja tão rico, que a única coisa que você tem ali é dinheiro. Aliás, você pode ser tão pobre, que a única coisa que você tem é muito dinheiro. Porque o que é prosperidade não está presente, querido. Eu ministro gente muito ricas, mas muito ricas. Talvez uma das pessoas mais ricas dessa cidade. Tem oportunidade de ministrar a vida. E eu sei o que eu ouço. E não é má pessoa, muito boa pessoa. Mas prosperidade, tem dinheiro, muito. Mas prosperidade não é isso. E Deus quer, querido, que a gente semeie, não só para ter recursos, não só, porque Deus falou que ia fazer de Isaac um homem muito rico, daria todas aquelas terras para ele. Mas você acha que Deus estava interessado só nisso? Você acha que Deus quer só colocar dinheiro, posses na nossa mão? Claro que não. Mas Deus quer fazer isso também, porque isso, na mão de um abençoador do reino, prospera. Isso faz com que o reino prospere, que o reino é abençoado. Deus está chamando. Por quê que Deus estava colocando isso na mão de Isaac? Porque Isaac tinha uma promessa que Deus fez a Abraão. E ele disse, porque Abraão foi obediente, eu transfiro também essa promessa para você, Isaac, assim como foi também com o seu filho Jacó. Deus tinha uma promessa, mas Deus tinha, assim como arrumou a vida de Abraão, saindo daquele lugar, no meio da sua parentela, agora ele transfere: Isaac, você vai ficar aqui e resolver a sua situação. Depois vem o filho de Isaac, Jacó, diz: Jacó, você tem que resolver a situação com o seu irmão, porque você tem uma promessa. Manda ele lá para o vale, né? O vale de lá em Peniel, para ser curado das suas feridas do passado, para então ele cumprir uma promessa na vida dele, não só de ser um homem rico, mas um homem próspero na sua alma, nos seus relacionamentos. Então, quando eu aconselhei vocês, querido, a conversarem lá na casa de vocês com a família, isso era um encorajamento a você refletir sobre as possíveis decisões que podem mudar o futuro de vocês. E eu não me assustei quando pedi para você levantar a mão, para ver se você tinha conversado, porque esse é um assunto da mais alta relevância da nossa vida, mas é o que menos nós preocupamos em discutir. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor? Muito mais, mas é muito mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, mas é o amor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos, não é de um mal, mas de todos os males. Então, quando se trata, querido, disso sair das nossas mãos, nós temos um problema. Não queremos nem conversar, nem em casa, com os mais chegados. Nós não queremos falar sobre isso. Eu sempre testemunho, vou falar disso um pouco, querido. Nunca estive presente na minha vida, e graças a Deus, da minha esposa. Nunca. Nós nunca tivemos problemas com isso. Muito pelo contrário. E quem sabe, querido, nesse exato momento, você talvez está sentado sobre a sua semente, a sua promessa de prosperidade, porque talvez você está aprisionado num passado de perdas, num passado de falência. Mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou, quem sabe não vou viver aquilo que eu vivi lá no passado. Que diga Isaac, vivendo num lugar de fome, com poucas sementes ou com algumas sementes,
Para comer, não para semear, porque quem está na terra de fome não está guardando semente para semear, está guardando semente para comer. Quem sabe naquele lugar, ele ali, sabe, com o seu passado, com as mentiras do passado, ainda no luto do seu pai, com medo do futuro, de uma possível crise, que por mais real que ela seja, eu profetizo em nome de Jesus, ela não vai afetar a sua casa por causa da fé, e você não comer a semente, mas semear no reino, amém? Você recebe essa palavra? A sua fé em semear a semente, lê o texto de 2 Coríntios que nós lemos, parte da semente é pão, parte da semente é semeadura. Nós não podemos comer a semeadura, nós comemos o pão, porque Deus é que dá semente ao que semeia e pão para comer. Existe uma distinção entre semente e pão. Às vezes, nós comemos, querido, a última semente para resolver aquele problema imediato, aquela compra imediata, aquela conta imediata, criando um outro problema que é ainda mais grave, que não terá como resolver no futuro, por não haver mais semente para semear. Porque o texto de Coríntios diz também que aquele que não semeia, não colhe. Aquele que semeia, colhe. Que semeia pouco, colhe pouco. Que semeia muito, colhe muito. Que não semeia, não colhe. Então, quando comemos toda a semente, não preocupamos com o reino, com a semeadura, nós não temos o que comer. Nós matamos, nós saciamos, ou nós cumprimos ali uma necessidade de momento, ansioso para resolver o problema do momento, mas não nos preocupamos com o futuro. Isaac, querido, assim como José, que não escolheu o Egito, né? Talvez Isaac tinha falado ou pensado, e Deus já disse não, mas José foi para o Egito. Mas não foi por escolha dele, foi os seus irmãos que o vendeu por causa de inveja e de ciúme dele. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. José tinha uma promessa. José era um dos filhos de Jacó, neto de Isaac. Ele tinha também a promessa, e seus irmãos, por inveja, porque ele compartilhou aquela promessa, venderam ele para o Egito. Então ele foi para lá. Ele não foi porque ele quis, ele foi vendido, né, como escravo. E isso traz mais uma mensagem, que não é o lugar, não é a terra, mas sim a promessa. Tanto Isaac como José, eles tinham a mesma promessa. Gênesis 32:5 diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele era um escravo no Egito, e o texto está dizendo que ele era um homem próspero. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou as mãos tudo quanto tinha. Faraó diz no Egito: abaixo de mim não haverá ninguém mais importante do que José. Uau, querido, que irmão. Onde ele estava? No Egito. O corpo dele estava no Egito, mas a mente dele estava no reino de Deus. O corpo estava lá servindo o Faraó, mas o seu coração estava servindo a Deus. O seu coração estava servindo a Deus, e por causa dessa atitude dele, foi ele que saciou a fome de todo mundo daquela época. Fazendo o quê? Semeando. Aconselhou o Faraó: semear, guarda o quinto e semeia. Você guarda o quinto e sai o resto você come, mas você guarda o quinto, porque esse quinto você vai saciar. Com esse quinto você vai comprar as terras do mundo inteiro. E foi isso que ele fez. E por isso o Faraó viu nele um homem inteligente, estratégico, que ele não caiu nem na armadilha de uma esposa de Potifar, que ele era um cara bonito, né, um cara de presença, quis agarrá-lo e acusou ele de assédio, mas ele conseguiu sair dessa situação. Ele era o cara. Gênesis 26:24, não desças ao Egito, falando agora de Isaac. Então eu estou dizendo que no mesmo lugar, veja como os dois, como que era a postura. Ele diz: fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Está falando do mesmo lugar. José no Egito, Isaac aonde ele morava, porque a ti a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Quer que eu te diga, querido? Deus também tem uma promessa para você e uma promessa para mim agora. Aleluia. Deus tem uma promessa, assim como tinha para José, Isaac, Abraão, Jacó. Ele tem para nós. Quando Abraão, lembra quando Abraão e Ló, olha para você ver, querido, como é a diferença, como nós olhamos para a promessa. Abraão e Ló, eles se separavam porque houve divergências entre os seus pastores, seus empregados ali.
onde eles estavam juntos. Deus disse: Abraão, sai da tua parentela. Abraão vacilou e levou Ló, seu sobrinho. Não era para levar, era ele, sai do meio da parentela. Ele leva Ló, ele devia ser muito amigo de Ló, gostava muito do sobrinho, levou Ló com ele, por amor a Ló. Abraão disse para Ló, agora, chegou nesse lugar aqui de confusão, onde seus empregados estavam brigando por causa dos rebanhos, que um as que invadia, o que o outro achava que era dele, né? Apesar de até ali não havia nada de ninguém. Então Abraão olha para Ló e falou: escolha para onde você quer ir, Ló. E Ló olhou e ele escolheu as campinas ali verdejantes, no vale ali, nas margens do rio Jordão. Ele olhou e viu aquilo e falou: com esse tanto de gado eu vou ficar rico nesse lugar. E ele deixou para Abraão o quê? O deserto. O tio leva ele para honrá-lo, e ele agora, né, vai contra a promessa que Deus tinha para Abraão. Abraão deve ter compartilhado: Deus tem uma promessa maravilhosa, vamos comigo. Ou ele disse: eu quero ir contigo, tio, eu quero. Abraão: vamos junto, que a promessa é maravilhosa. Apesar dele nem saber para onde estava indo, Abraão, que Deus disse: sai da tua parentela, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Olha que homem de fé. Agora, Ló escolheu as campinas, o lugar lindo, maravilhoso, terra fértil. Abraão ficou com o deserto. Quem prosperou? Abraão. Ló foi parar em Sodoma, que o próprio Abraão depois teve que ir lá buscar ele, porque iam matar ele. Aí a mulher, ainda mesmo saindo nessa condição, estava com saudade de Sodoma, ou tinha alguma coisa com Sodoma, porque Deus disse: não olhe para trás. A mulher olhou e virou uma estátua de sal. Sabe o que isso nos traz, querido? Que quando o passado nos prende, nós ficamos estagnados, nós ficamos parados, uma estátua de sal, nós tornamos algo ali, querido. E ela ficou, né, estatizada aí, olhando para trás. Talvez, querido, nossa vida está estatizada, e a imagem, quando olha para nós, é sempre essa: está olhando para trás. Está com saudade do quê? Do que o mundo era, do que o mundo representava. Mesmo vivendo aquele caos de Sodoma e Gomorra, essa mulher ainda teve coragem, não sei se para ver o fogo, Deus queimando aquilo lá com fogo e enxofre. Então Abraão, ele prosperou porque ele tinha a promessa, e ele não foi ambicioso. Apesar dele ser o mais velho, o tio, e o dono da herança, o dono da promessa, ele falou: Ló, escolha você primeiro. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. E Lózão, né? E é isso que muitas vezes nós fazemos: é aqui que eu vou, você se vira aí, tio, fica no deserto. Abraão, ele preferiu o que Deus tinha prometido, ainda que não pudesse ver naquele momento, enquanto Ló escolheu pelo que os seus olhos estavam vendo. Depois você pode conferir isso lá em Gênesis, no capítulo 13, leia que história é essa. Gênesis capítulo 13, Gênesis 26, 4 diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa era a promessa que Abraão tinha, e que Isaac herdou, e que depois Jacó também herdou. E essa, querida, era a promessa dele para Isaac. Agora preste atenção no que diz a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, quem são os gentios? Eu e você. Foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. As mesmas promessas para Abraão é para mim e para você, tão atual quanto aquele tempo. As mesmas promessas. 2, as adversidades não podem nos impedir de semear. E o texto diz que havia fome naquele lugar. Isaac, ele não ficou esperando que ele e a sua família morressem de fome, porque ele sabia, assim como a viúva lá de Serepta, ou de Sarepta, comesse aquele bolo e não desse ao profeta, talvez não, ela mesma disse: eu só tenho um bocadinho de farinha, eu vou fazer um pão, vou comer, e eu e meu filho nós vamos morrer. O profeta disse: não faça para você, faça o bolo e me dê o bolo, como um pedacinho, mas me dê o bolo aqui para mim. Imagina se eu dissesse isso para você hoje, se você voltaria na igreja domingo que vem? Acho que não, né? Acho que você não ia voltar, não. Mas o profeta, amando de Deus, disse: você não vai fazer comida para você. O profeta ouviu aquele, a moça dizendo para ele: olha, eu sou viúva, estou numa situação, mas o meu só tem um pouquinho de farinha.
Se eu fizer, eu vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho, e a gente vai morrer porque não tem mais nada. O profeta, não, você não vai fazer para você, você vai fazer para mim. Porque se você semear esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de semente, não vai faltar trigo, não vai faltar semente, não vai faltar na sua mesa. E assim ela fez, e assim se cumpriu a promessa. Então, querido, ele não ficou ali esperando, ele sabia que ele tinha uma promessa, e ali mesmo em Gerar, Isaac tinha esse desafio pela frente também, o luto do seu pai, a perda do seu pai, a fome naquela terra. Nós estamos falando que as adversidades, os contratempos, não podem nos impedir de semear. Isaac estava vivendo, quem sabe, o luto do seu pai. Isaac estava vivendo também uma fome naquela terra, e estava vivendo, sob a liderança de um rei terrível. Tem alguma semelhança aí com a nossa nação? Crise, de tudo quanto é tamanho, opressão, de tudo quanto é tamanho, ele estava vivendo, mais a morte do seu pai. Mas ele tinha um pouco de semente, ele tinha semente, mas Isaac sabia que ele tinha essa promessa, e a mesma que foi feita ao seu pai Abraão, ele sabia que ele tinha responsabilidade para com a herança deixada pelo seu pai. Sua família, querido, você e sua família é uma herança deixada pelos seus pais. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos, seja os nossos pais biológicos e os nossos pais espirituais. Nós não estamos aqui, querido, criando uma geração que não tem continuidade ministerial. Não faz sentido na vida você ficar ministrando um povo sem perspectiva ministerial. Não faz sentido você criar filhos, e essa é a alegria de um vô, sem perspectivas de continuidade. Sua promessa é maravilhosa: farei de ti uma grande nação, próspera. Mas vou te dar uma semente, que se você sentar sobre ela, se você colocar no bolso ou comer, não terá o que semear. Se ficar com dó de, não, eu não vou semear, porque eu vou olhar aqui para a minha família, se eu fizer isso aqui, eu estou lascado, se eu semear isso, como é que vai ser? Não, querido, não foi isso que ele pensou. Ele sabia da sua responsabilidade para com a sua herança. Sabe por quê, querido, nós deixamos de semear? Pelas mesmas coisas que Isaac não deixou. Pelas mesmas coisas. Meu pai morreu. O país está em crise econômica, nosso governo não está bom, e aí nós trocamos a nossa promessa de grandes colheitas por negativismo, palavras de derrotas, por murmuração. Tudo isso Isaac tinha, todas essas condições estavam nele, ele estava vivendo isso, mas você não vê em nenhum momento ele murmurar. O texto diz: naquele tempo, naqueles dias, naquela época, Isaac semeou. Ao invés de tomarmos decisões, querido, visionárias, muitas vezes nós desistimos, nós não conseguimos tomar decisões ousadas e a gente fica sem ação. Um homem que é uma pessoa sem ação é uma tragédia, uma pessoa que não tem iniciativa. É a mesma coisa, o fazendeiro tem lá um monte de terra, ele tem lá um monte de filhos, mas todos ficam em casa, eles guardam no celeiro os sacos, temos coisa para comer o ano inteiro, vamos deixar isso. Aliás, tem uma parábola assim, Jesus contou, não tem onde guardar, vou fazer mais celeiros, vou guardar, e Jesus dá uma palavra para eles: loucos, vocês sabem até quando vocês vão viver? Até quando? Sabe, querido, semente não é para ficar guardada, e semente não tem outro sentido se ela não cumprir um propósito de Deus na nossa vida, se ela não alimentar, não só nós, mas também aqueles que estão conosco, e às vezes nós ficamos sem ação. Então o texto diz que havia fome, logo se presume que seria melhor comer aquela semente, não semear. Não é isso que se presume? Estava com fome, vamos comer essa semente, como aquela mulher iria fazer, e ela mesmo disse: vou comer e morrer. Bom, essa é a visão errada, querido, e é sempre assim. Quem tem semente já logo pensa em guardar em tempos de fome, tempo de escassez, de crise.
Sabe o que eu fiz esse mês, querido? Eu semeei o meu 5º carro. Eu semeei uma casa que hoje vale uns 500, 600 mil reais, quando eu não tinha outra casa. Eu não tinha outra casa. Agora, 2 anos, 1 ano e pouco, eu mudei para uma nova casa, que Deus me abençoou e que fiz, porque muita gente, a colheita foi grande, muita gente me ajudou. Mas eu já semeei 5 carros na minha vida. O último foi agora, mas eu estou a pé agora, né? Não estou a pé porque a gente empresta de alguém empresta para a gente. Agora mesmo estou com a caminhonete do irmão. Antes você me vê, cheguei com o caminhonetão, não é minha não, foi emprestado do irmão, viu? Só falou, o pastor está, eu estou sem carro mesmo, mas eu semeei por quê, querido? Alguém precisou de um dinheiro para fazer uma cirurgia, não tinha como, nos mandou uma mensagem e a gente teve que fazer isso. Então, queridos, a gente não semeia porque tem um monte de semente sobrando. A gente semeia justamente porque não tem semente sobrando. E se eu não semear, vai acabar, até se eu comer, vai acabar até a que eu tenho. Muita gente não entendeu esse princípio. E essa é uma visão errada. E nós, com essa atitude, querido, nós podemos até alimentar a nossa próxima crise, comendo a última semente que está na nossa mão. E isso vai fazer a gente alimentar a próxima crise de fome. E a gente vive de crise. Não semeia, não colhe. Alguém dá um pouco, ao invés de eu semear o pouco que eu recebi, eu vou lá e como também. E aí a gente vive disso. Melissa e Júnior, quando foi casar, eles tinham guardado dinheiro para casar. E um dia eles disseram, não, vamos semear todo esse dinheiro que eles estavam guardando para o casamento. E eles semearam todo o dinheiro. E Deus abençoou com a festa linda, amém? Quem estava aqui na festa? É por isso, querido, que às vezes semear custa caro e custa choro, porque é quando aquela semente sai do nosso controle. Não é porque sai do bolso, sai do controle. O que eu vou fazer agora? Não tem mais. Eu não tenho mais essa semente. E aí nós passamos a depender da fé naquele que é poderoso para fazer germinar essa semente. A Bíblia diz que nós semeamos e a gente não sabe como isso se dá. A gente vai dormir, quando acorda no outro dia, nasceu. Querido, isso é a alegria de um lavrador. Eu já trabalhei muito na roça. Não tem nada melhor do que quando você vê aqueles, explodindo aqueles brotinhos, numa horta, qualquer coisa, você fica todo feliz. Mas por quê? Às vezes aquela semeadura custou choro. Eu lembro quando meu pai ia comprar semente, querido, era, meu Deus do céu, não era fácil, porque era cheio de, tinha que ficar comprando. Naquela época se fazia isso, comprava o ano inteiro lá na venda, O cara vendia o ano inteiro na venda para pagar na colheita. E a gente pegava aquela semente, vendia um pouco para as indústrias aí de óleos, Sambra, essas coisas que tinha no passado, não sei se tem mais. E depois você tinha que comprar semente para semear. E você tinha que trabalhar a terra antes de semear. Você tinha que preparar tudo aquilo, você tinha que trabalhar. Então, às vezes, semear custa muito choro. O Salmo 126,5 diz isso. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Não importa se o seu semeadura é com lágrimas. Deus está dizendo, a promessa dele é que você vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Você planta uma semente, 2 sementes, mas você volta com feixes. Feixes é muita semente. Então é a confiança de que ainda nos custe esperar, exercer a fé no invisível. Eu vou cantar e vou me alegrar na colheita dos meus feixes, amém? Está doendo, vai doer, não importa, porque eu tenho uma esperança em algo maior. Eu sei que a minha semeadura vai me trazer uma alegria maior do que o meu dia de choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? Então a convicção de que Deus é Deus que dá semente ao que semeia, é o mesmo Deus que multiplica essa semente. É o mesmo Deus. Segundo aos Coríntios 9:10 diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha bem, fala da sua colheita literalmente, mas também daquilo que é injusto que vem sobre a sua vida. Perdas, calotes. Deus não vai permitir que a injustiça toque a sua vida. Isso nos traz uma mensagem de que se nós comermos a semeadura, nós não teremos colheita.
Não tendo colheita, faltará não só o pão, mas semente para a próxima semeadura. E 3, e último, a nossa prosperidade não é somente material, ela é também espiritual. Isaac, querido, ele decidiu ali mudar o seu futuro, mesmo estando debaixo de um governo perverso, era um governo impositivo ali. Isaac, ele não tinha o poder de mudar aquele que governava a vida dele, mas ele poderia sim, e decidiu sobre o seu futuro, semeando sob a promessa de Deus ao seu pai, ou a promessa do seu Senhor. Foi baseado nisso que ele semeou. Ele não olhou a terra, não olhou a circunstância, ele só viu a promessa. Então o que nós estamos frisando é a promessa. Deus tem promessa para a sua vida. Se você olhar as circunstâncias que está a sua casa, sua família, do país, da nação, suas perspectivas, não vai semear. Mas se você olhar a palavra, a promessa de Deus para a sua vida, você não vai ter problema com isso. Ele decidiu mudar o seu futuro. O problema é que mesmo que a gente se converta ao Senhor Jesus, muitas vezes nós continuamos semeando as mesmas sementes do passado. Nós não mudamos a nossa mentalidade. Romanos 12, 2 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos, querido, nós não podemos ficar presos a essa mentalidade lá do passado. Eu sei o que é sofrer, querido, eu sei o que é sofrer, eu já fui, você não tem, hoje eu posso dizer que eu sou milionário, porque, querido, pobre, você não, vai para a África, vai para a Índia, vai para lá, Tailândia, vai, eu já fui, né, saí de lá com essa convicção, todo crente precisa vir na África, ficar um mês aqui, você vai ver que você é milionário. E a gente, querido, continua preso ao nosso passado. Às vezes a gente acha culpado para justificar uma vida de fracasso, uma vida de derrota, de insucesso. Isaac poderia, eu pedi meu pai, esse rei eu vou plantar para ele me roubar? Eu estou aqui, ele vai descobrir que essa mulher não é minha irmã, é minha esposa, ele vai me matar. Por que eu vou semear aqui? Eu não vou fazer isso. No meio desse povo com fome, a hora que eu plantar aqui, eles vão entrar aqui e vão comer tudo a minha lavoura. Quando eu descobri em casa que eu tenho um pouco de dinheiro, eles vão ficar me pedindo as coisas. Já ouviu isso? Já falou isso? Eu não vou ajudar não, porque eles são folgados. Eles depois não vão descobrir que eu tenho, vão ficar aqui pedindo da hora. Quando eu tinha nosso comércio lá em Santa Bárbara, que não era o lugar. Aí Deus me inverteu, Ele fez perder tudo que eu tinha. E Ele disse para mim assim, agora você sabe como que é dar, é gostoso, né? Então agora, e eu só entendi isso depois que vim para cá, porque eu precisava disso para ser um pastor. E Deus disse, agora eu vou ensinar você como é gostoso receber, você sabe como é gostoso é dar. Então Deus permitiu que eu perdesse tudo, e eu vi o quanto era gostoso receber um pacotinho de bolacha traquina. A pessoa vinha com aquela sementinha e disse, eu lembro quando você me deu um arroz, você me deu, eu te pedi lá um dinheiro, você me deu, e hoje eu estou aqui para o Jonathan, para a Melissa, porque eles sabiam, né, que eles gostavam de bolachinha traquina. Então as pessoas semeavam aquilo e a gente, uau, você entender isso depois. Agora, querido, imagine se alguém teria ou tem maior problema do que Isaac. Abraão, seu pai, colocou sobre um altar. Nós estamos falando de ficar preso no passado, tentando achar alguém culpado, né, com os nossos problemas, às vezes familiares, problemas de paternidade e outras. Quem tinha maior do que Isaac? Sabe o que Abraão fez com Isaac? Ele não era um neném, ele era um adolescente, ou um jovem, porque o próprio Abraão fez com que ele mesmo carregasse a lenha até o monte para sacrificar ele. Olha o pai, o detentor da promessa, leva o seu filho Isaac para matar ele no monte, oferecer a Deus em holocausto. Tem alguém aqui que tem um problema com o passado, com paternidade maior do que Isaac? Não, né? Eu não tenho. Mas nem isso bastou. E às vezes nós ouvimos, você não conhece a minha história, eu tenho dificuldade de me envolver no reino de Deus, porque
eu não enxergo Deus como um pai, porque meu pai isso, meu pai aquilo, e eu não estou desmerecendo a sua história, mas a sua história não é pior do que a história de Isaac, e é muito menos pior do que a história de Jesus, que o pai agradou o moelo na cruz, para semear uma semente, seu filho, para colher uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Querido, é de chorar. Abraão colocou Isaac sobre o altar para oferecer ele em holocausto a Deus, e ia matar ele. Então nós não vemos Isaac usando essa marca do seu passado para destruí-lo, mesmo com esse histórico, ele não deixou de crer e não deixou de semear. Como, pastor, ter uma boa colheita? Primeiro, nós precisamos semear uma boa semente. Amém? O texto de Gálatas 6,8 diz que quem semeia na carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá Espírito e vida. Provérbios 22,8 diz: também quem semeia a justiça colhe maldade, quem semeia a injustiça colhe maldade. Uma semeadura ruim, ela pode trazer consequências, querido, desastrosas para nós e para a nossa família. Se a gente quiser uma colheita abençoada, nós precisamos semear a boa semente. Pois o texto ele diz que quem semeia no Espírito colherá a vida. Mas pastor, o que fazer, né, com as más sementes que eu já semeei lá no passado? Você já estava fazendo essa pergunta? Confesse a Deus. Isaac confessou o seu pecado, dizendo: não é minha irmã, é minha esposa. E o rei deu uma dura nele, dizendo assim: o rei pagão, perverso, ele disse para ele assim: você ia me pôr numa fria com essa mentira. E ainda abençoou ele, falou: quem tocar na esposa de Isaac vai morrer. O rei foi misericordioso com ele. Imagina, se não é porque ele tinha uma promessa. Até o perverso vê que você tem uma promessa, que eu tenho uma promessa. Até o perverso nos abençoa quando nós temos uma promessa. A Bíblia diz que a riqueza do justo do ímpio será depositada na conta do justo. Mas diz, desde que o justo seja justo mesmo. Então, como é que eu faço? Confesse a Deus, não semeie mais. Se estiver colhendo o fruto delas, procure ajuda do seu líder, do seu discipulador. Só estou colhendo porcaria. Pode ter certeza, você semeou. Então vamos te dar o caminho para arrancar isso, para destruir essa semente maligna. Segundo, nós não podemos desistir de semear. Versículo 2 de Gálatas que nós lemos: nós não podemos deixar de semear, desistir, senão, o texto diz, se não desanimarmos. E aqui reside o maior problema da humanidade, ou da maioria de nós, a perseverança. Muitos até começam a semear para colher de Deus, mas abandonam o processo antes da colheita. Abandona. Porque tem gente que quer colher amanhã o que semeia hoje. Eu não estou vendo o resultado. O resultado quem dá é Deus. Sabe quanto José colheu o que ele semeou lá no Egito? 20 anos. Quando Moisés colheu o que semeou? 40 anos. Ô Jesus, você quer falar um negócio para dizer que conhece, mas não sabe. Foi 20 ou 40. Todo mundo, né? Davi, sabe, querido, tem gente que recebe, que ouve a Deus. Tem gente que tem uma palavra de Deus, mas não sabe esperar o tempo, é afobadinho, quer ir embora, quer sair logo, quer resolver logo. Aqui, Isaac, então, está com fome, o reino é bom, não sei o que, eu já estou pensando em cair fora. Tinha promessa. Não, espere, vai ficar aqui. Eu quero te honrar no lugar da sua vergonha. Por que você está com pressa? E tem gente que é assim, afobadinho, tem uma palavra de Deus, não quer ouvir mais ninguém, vai embora. Não, querido, não é assim que resolve, não é assim que faz. Não acredito nisso. Não importa, querido, qual é a sua necessidade, confie em Deus, na sua palavra, e persevere semeando. A Bíblia, ela deixa muito claro que a boa colheita, ela vem apenas para quem não desfalece, ou seja, para quem semeia, mas persevera. Vai lá no campo, semeia e deixa lá o mato, cobre e mata aquilo. A gente trabalha depois que semeia. Semeia a tua horta e deixa lá. Não vai dar o resultado que você esperava. E o que leva as pessoas a desistir de semear boas sementes
Antes da colheita, né? A falta de dedicação, falta de amor, falta de disciplina, falta de perseverança e principalmente falta de fé. Falta de fé. Se eu semear, será que vai nascer isso? Será que se não nascer, eu vou jogar meu dinheiro fora? Nunca pensei isso. Para mim era tão certo. Eu novinho convertido. Falei, vou dizimar os anos que eu não era convertido. Olha que loucura. Eu estava tão feliz porque Deus tinha me aceitado. Eu cheio de pecado. E nós tão felizes. E a gente, vamos dizimar os anos que a gente não era convertido. E ninguém nunca tinha ensinado para mim sobre dízimo, sobre oferta. Ninguém. Eu nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha ido numa reunião de crente. Eu não conhecia nada. Ninguém tentou me convencer de nada. Foi uma decisão nossa. Vamos dar a Deus parte do que Ele nos deu. E eu tinha muito dinheiro guardado. Eu falei, eu vou semear, eu vou dar a Deus o dízimo dos anos que eu não era convertido. É claro, querido, que eu resolvi dar tudo que eu tinha. Era tudo mesmo e mais um pouco. Porque eu não poderia fazer essa conta, né? Nada pagaria. Como Paulo diz, eu sou um eterno devedor de Cristo. Nada que você dar a Ele pode pagar o que Ele fez por você. Terceiro, nós precisamos esperar o tempo certo para colher. Versículo 9, pois no tempo próprio colheremos. Então muitos não têm uma boa colheita porque se precipitam. Até usam a semente certa, mas a ansiedade e a pressa acaba movendo essa pessoa a colher cedo demais ou desistir. Eu lembro, eu contei essa história já pregando no ano passado, o culto, ou no outro ano, não lembro. Eu não colhi um pé de uma fruta que eu amo tanto, porque eu fui afobadinho. Eu plantei uma semente de abacate. Quando eu morava lá, eu era criança, eu devia ter uns 12 anos, 10, 12 anos. Plantei uma semente de abacate no fundo da minha casa, tinha um quintal enorme. E aquela semente não nascia, então eu ia lá e descobria a semente todo dia, porque eu queria ver, né, como é que era, e eu cobria. E um dia, eu acho que eu fiquei mais dias, eu fui com a enxada. Quando eu dei com a enxada, a semente dividiu, a semente do abacate. E eu amarrei ela com um pano e plantei de novo. E nasceu 2 pés de abacate daquela semente. E cresceu, virou uma árvore grande. No ano que ela deu fruta, meu pai vendeu a casa, eu não comi da fruta daquela árvore. Quem sabe se eu não tivesse ficado lá mexendo com a semente, ela teria dado fruta antes e eu teria comido. Mas a minha afobação. Então, querido, quando você planta uma semente, deixa ela lá, descansa em Deus. Descansa em Deus. É Deus que vai fazer ela nascer e ela vai dar o tanto quanto Deus quiser devolver a você e fazer você prosperar. Então muitos não têm, né, essa boa colheita porque se precipitam. Não se precipite, lembre-se de que há tempo para todo propósito, né, e o tempo certo, o tempo de Deus. Nesse tempo a sua colheita vai chegar. Qual a melhor maneira de esperar o tempo da colheita sem desanimar? Mantenha-se motivado, perseverante em oração, sempre. Vai lá, querido, comece, faz um testinho lá na sua casa, planta 2 pezinhos de alface. Já vou para Abraão, mas você já está aqui mostrando para mim. Hoje é um dia especial, amém, queridos? E aí, planta lá e começa a orar todo dia. Bota a mão sobre a alfacinha assim, ore, Senhor, abençoa essa alface. Eu profetizo um grande pé de alface. E a outra você fala assim, eu te amaldiçoo, alface, tu não vai dar nada, tu não presta. Eu desafio você a fazer isso e não ver o teu pé de alface, que você orou, crescer mais do que o outro. Porque bênção de crente pega, bênção pega, até de não crente. Queridos, aprenda essa lição, persevere, ore. Quem quer uma vida abençoada, próspera? Quem quer uma vida abençoada e próspera? Amém. Quem quer receber uma boa colheita das mãos de Deus? Amém. Então vamos semear boas sementes, nunca desistir e continuar semeando, esperar com paciência o tempo da colheita, pois a promessa é que certamente nós vamos colher se a gente não desfalecer. Amém? Essa mesa, querido, que estamos aqui vendo, é o testemunho, né? Ou ela testemunha uma semeadura. A semeadura, né, que o nosso Pai fez aqui na terra, para colher eu e você. Para colher uma família de muitos frutos semelhantes a Ele.
Porque você vai colher aquilo que você plantou. Ele plantou seu filho, ele colheu muitos filhos. O pai semeou uma única semente. A Bíblia diz seu filho unigênito, único, primogênito, primeiro. Por isso que a Bíblia fala também sobre primícias. Se entregar, se honrar o Senhor em primeiro lugar. E ele está colhendo uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Imagina o que é para o pai, esvaziar a glória do céu, mandar o seu filho para cá. Não morrer por quem valia alguma coisa. Por nós, queridos, pecadores, que nem eram inimigos dele. Mas ele veio para cumprir uma promessa. De resgatar para si uma família de muitos filhos. Se ele queria filhos, ele semeou o quê? Filho. Filho. Ele semeou uma semente. E ele colheu muito. Porque só se colhe o que planta, e ele plantou filho, e ele está colhendo muitos filhos. Então não permita que o inimigo ele interfira na sua semeadura. Ele fez isso com Ananias, com Safira. Ananias e Safira, depois você pode conhecer essa história, eu não anotei o texto aqui, mas você faz, põe Ananias e Safira no Google, você vai ver a história de quem tentou mentir, que estava semeando uma coisa, que estava semeando uma semente de honestidade, e era mentira, ele estava mentindo ao Espírito Santo, e o que aconteceu com os dois? Morreram. Deus matou a pessoa, por desonestidade, por mentir ao Espírito Santo, que estava tentando se vangloriar para as pessoas e não estava semeando como os outros faziam, com o coração, com amor e paixão a Deus. Seja honesto com Deus, seja ousado na sua decisão de semear, porque aquele que te deu a semente, ele é fiel para multiplicar essa semente. Deus não nos deu semente de crises. Deus não falou semeie crises. Então ele não deu semente. Deus não nos deu fome e miséria, então não semeie fome e miséria. Deus não considerou o nosso passado de pecado quando nos deu semente. Não semeie depressão. Não semeie. Sabe, isso é excesso de passado. Semeie, sabe, algo que te faça prosperar em alegria, em ânimo.